Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias. E hoje a aula é cheia de polêmicas, né? Porque a gente vai falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. E, bem, a gente vai começar a aula de hoje, né? Falando aí, mostrando as nossas habilidades na tela. E depois a gente avança aí para os tópicos da aula de hoje. Nós temos duas habilidades principais, né, que são estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. E a segunda habilidade, que é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. E quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos lá! Na aula de hoje vamos entender como se iniciou a Primeira Guerra Mundial e quais foram os desdobramentos aí causados por ela. Bons estudos pra gente! E eu já começo jogando duas imagens da aula anterior, que a gente falou sobre a Belle Époque e o neocolonialismo. Então, para quem viu a aula anterior, nós falamos sobre dois períodos importantes da Europa, né? A Belle Époque, que foi o período do final do século XIX e comecinho do século XX, onde a Europa estava em paz. Por isso que a primeira imagem, né, nós temos ali pessoas festejando, tá? Dançando, mulheres dançando, pessoas festejando. Por quê? Era uma época de muita riqueza e prosperidade, novas invenções surgiram, o telefone, a lâmpada elétrica, o cinema, a fotografia, tudo isso surgindo no mesmo contexto, tá? Só que, vamos na nossa imagem mais uma vez, na segunda imagem vocês percebem que nós temos uma pessoa que está com os dois pés ali no continente africano. Ele está representando a Europa, tá, pessoal? E qual que é o contraste entre as duas imagens? Para a Europa se manter rica e poderosa, eles exploravam o território asiático e principalmente o território africano, tá? Então, para a Europa se manter rica e poderosa, eles exploravam o território africano. E isso aí a gente vai chamar de neocolonialismo, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas eles exploravam o território africano e o pessoal, né, as pessoas do continente africano aceitavam isso tranquilamente? Não, isso a gente vai ver nesse texto agorinha aqui na tela de vocês. Vamos lá. Por que, né, as pessoas do continente africano, né, não aceitaram, né? Vamos lá. Neocolonialismo e a partilha da África. A ocupação europeia na África encontrou resistência por parte das sociedades africanas. Esses movimentos de resistência eram organizados tanto por povos que possuíam um governo centralizado, como por aqueles que tinham outras formas de políticas, tá? Outras políticas de organização. Essa resistência foi permeada por lutas e conflitos que tentaram impedir a colonização europeia, embora a ofensiva dos países europeus tenha obtido sucesso devido às suas tecnologias bélicas e de comunicação. Então, a Europa conseguiu, né, dominar o continente africano porque eles tinham uma tecnologia, né, bélica maior e mais poderosa, tá? Por isso que eles estabeleceram novas colônias para explorar o continente africano. E, a partir daí, surgem também as políticas de aliança. Vamos ver na nossa tela. Nós temos duas alianças, tá, pessoal? Nesse período da Belle Époque, eu comentei com vocês que nós vamos chamar ele também de paz armada. Por quê? Porque enquanto novas tecnologias surgiam, né, que eu falei para vocês, o rádio, o telefone, o cinema, a fotografia, o automóvel, a lâmpada elétrica, tudo isso surgindo no mesmo período, só que também estavam surgindo novos armamentos, tá? Então, os países europeus estavam investindo dinheiro em comprar e produzir armas, tá? E eles também faziam uma política de alianças. Nós temos aqui duas políticas principais, né, que é a Tríplice Aliança, e quem pertencia a essa aliança era a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. E a Tríplice Entente significa acordo, tá, pessoal? Acordo ou política, né, de aliança, um pacto, tá? Então, é a Tríplice Entente, né,
desse grupo pertencia a França, a Rússia e a Inglaterra. E como é que funciona uma política de alianças? Basicamente, se um país atacar o outro, então imagina que nós temos uma política de aliança e nós somos atacados por um inimigo, por um invasor. Então todos os nossos aliados, eles vão se juntar e vão nos proteger, porque nós estamos numa política de aliança. E se por um acaso um país que é aliado nosso for invadido, a gente também tem que ajudá-lo, porque nós fazemos parte da mesma aliança, tá? Essa aliança pode ser tanto para se proteger, né, em caso de guerra, quanto também para fazer acordos comerciais. Então pode ser uma aliança comercial também. Então na nossa tela, voltando ali, nós temos as duas alianças principais, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? E nós temos aqui um mapinha na tela de vocês que mostra a Europa, né, o continente europeu, e nós temos aí em azul, né, os países pertencentes à Tríplice Entente, e nós temos em vermelho ali, né, nós temos os países que pertencem à Tríplice Aliança. E em marronzinho nós temos os países neutros, tá, pessoal? Então tem alguns países que não participam de nenhuma aliança, ou às vezes tem alianças individuais com alguns países. Por exemplo, ali do lado do Império Austro-Húngaro, que está ali do lado da Itália, que parece uma bota, tá? Nós temos a Sérvia. E a Sérvia tinha um acordo com a Rússia. Então ela não pertencia a nenhum grupo nem a outro, mas eles tinham um pacto ali, uma aliança exclusiva com os russos, tá? Então é assim que funcionava. Você podia ter alianças individuais ou também pertencer a esses grupos. Tudo bem? E o que isso tem a ver com a guerra, professor? Tem tudo a ver. Por quê? Nós vamos ver isso agora. Vamos lá. O início do conflito. O estopim, né, para o início da Primeira Guerra Mundial se deu com o assassinato do arquiduque da Áustria e herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Aqui nós temos uma imagem dele, tá, ali na tela, e ele e sua esposa Sofia visitavam a capital da Bósnia, que é Sarajevo, quando sofreram um primeiro atentado. Então eles sofreram um atentado terrorista. Uma bomba fora jogada em seu automóvel, mas acabou atingindo pedestres que se feriram. A bomba foi jogada por membros do grupo terrorista Mão Negra da Sérvia. Então, os sérvios nessa época, alguns grupos eram extremamente nacionalistas e esses grupos eles queriam expandir a Sérvia, tá? Então, dentre esses grupos nós temos o grupo terrorista Mão Negra, que tentou aí fazer um primeiro atentado, né, que não foi bem sucedido contra, né, Francisco Ferdinando, que era o herdeiro aí do Império Austro-Húngaro. Vamos avançar mais uma vez. O primeiro atentado não deu certo, porém, após o ocorrido, Francisco e Sofia visitaram alguns feridos do atentado em um hospital de Sarajevo e, após a visita, saíram em comboio, mas o motorista os levou aí, né? Que os levava, no caso, entrou em uma rua errada. Então, ele saiu do comboio sem querer e acabou encontrando, né, o jovem membro da Mão Negra, que é o grupo terrorista, né, Gavrilo Princip, que assassinou o casal a tiros, tá? Então, eles acabaram sendo mortos. Aqui nós temos uma imagem que representa esse assassinato. Então, o Gavrilo Princip, ele está ali com a arma, né, empunhada, atirando, né, no Francisco Ferdinando, que estava ali na sua comitiva, né, fazendo uma visita na Bósnia. E então aqui nós temos a representação do assassinato do arquiduque Francisco, né, da Áustria-Hungria por Gavrilo Princip, um estudante sérvio da Bósnia. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, do Gavrilo Princip. Ele nasceu em 1894, morreu em 1918. Ele era membro do grupo terrorista Mão Negra e ele assassinou aí o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, tá? E o assassinato foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Esse jovem, ele foi preso e ele acabou
morrendo de tuberculose, tá? Acabou morrendo de tuberculose na prisão. Agora, por que que isso vai ocasionar aí a Primeira Guerra Mundial? Bem, a gente precisa lembrar o seguinte, pessoal, que os países europeus, eles só estavam esperando acontecer alguma coisa para iniciar uma guerra. Por quê? Eles estavam querendo, alguns dos países europeus queriam expandir os seus territórios e também as suas colônias, na África e na Ásia, principalmente na África. E para expandir o seu território, eles precisavam entrar em guerra, porque a guerra, se você vencer, você consegue anexar novos territórios. Então, eles só estavam esperando algum motivo, principalmente a Alemanha, tá, pessoal, que já tinha até uma política em mente de expansão, tá? Então a gente vai entender como é que a guerra se iniciou agora. Vamos lá. O início do conflito. Então, como é que isso aconteceu, né? Lembrando, né, o Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro, né, da Áustria-Hungria. Então, após impor uma série de medidas polêmicas, a Áustria-Hungria, não querendo resolver a questão de maneira diplomática, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Se o Gavrilo era um terrorista sérvio, então a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, tá? Bem, a política de alianças foi acionada, pois a Sérvia, que eu comentei com vocês, era aliada da Rússia, que por sua vez pertencia à Tríplice Entente, que é a Rússia, a França e a Inglaterra. Então, para pedir proteção, a Sérvia pede ajuda para a Rússia, tá? E os russos mobilizaram tropas para proteger o território da Sérvia contra a invasão da Áustria-Hungria. E vamos para o próximo tópico aqui na nossa tela. Após uma série de medidas polêmicas, esse pedaço aqui eu já disse, e agora sim. Os russos mobilizaram tropas para proteger o território da Sérvia contra a invasão da Áustria-Hungria. E, detalhezinho aqui importante, vale ressaltar que vários países europeus só esperavam o estopim para iniciarem seus planos de expansão territorial, né? E essa política era chamada de paz armada. Então, quando Francisco Ferdinando é assassinado, é o momento de você expandir os seus territórios. Vamos lá. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Então, os alemães já queriam se expandir, então eles declararam guerra à Rússia. E a França, que era aliada da Rússia na Tríplice Entente, declara guerra à Alemanha no dia 3 de agosto. E, com ideias expansionistas, os alemães invadem a Bélgica e a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha, no caso, né, declarou guerra à Alemanha. As ideias expansionistas dos alemães culminaram com o plano Schlieffen, que visava aí a dominação do território francês. Então, os alemães, eles queriam, já que se iniciou a guerra, eles queriam aumentar o território. Então, eles resolveram atacar a Bélgica e depois a França, e também queriam anexar aí ao seu território a Rússia, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, né, nas novas alianças aqui na nossa tela. Vamos lá. Olha só que diferente, né? Pois novos países começaram a surgir ali, né? E querendo fazer alianças. Então, na Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Bulgária e a Itália. E na Tríplice Entente, vocês conseguem ver a França, a Rússia, o Reino Unido, o Canadá, a Sérvia, os Estados Unidos, o Reino de Montenegro, a Bélgica, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, Portugal, Romênia, Polônia e Brasil. E além disso, a Itália traiu a Tríplice Aliança, tá, pessoal? Então, ela estava na Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente, tá? Então, olhando essa divisão aí na tela de vocês, já dá para perceber quem ganhou a guerra, né? Pois a Tríplice Entente tem muito mais países aliados do que a Tríplice Aliança. É só olhar aí a quantidade, tá? E a própria Itália traiu aí a Tríplice Aliança e pulou ali para a Tríplice Entente, tá? Vamos avançar um pouquinho. Nós temos aqui um mapinha na tela de vocês
que mostra a primeira fase da guerra, tá? Que é a guerra de movimento, que começou aí, né, no início de 1914, tá? E aqui nós temos a Alemanha, né, que tem o seu plano de dominação da França e da Rússia. Então a Alemanha queria dominar a França e também queria dominar aí o Império Russo, tá? Esse plano é chamado de Plano Schlieffen, tá? Que era a ideia da Alemanha ampliar aí o seu território, tá? E para isso, o que eles fazem? Eles tentam invadir, né, a França por meio da Bélgica, tá? Então aqui, que está piscando na tela de vocês, né, é o território da Bélgica e foi atacado pela Alemanha, e da Bélgica os alemães seguiriam para a França, tá? Então nós temos aí o início da guerra. E também, só que aí, né, a Alemanha, né, ela acaba sofrendo. Por quê? Quando eles estão atacando os franceses, o Império Russo resolve atacar os alemães. Então, a Alemanha acaba se dividindo em duas frentes. Ela tem que atacar o território francês e ela tem que voltar e recuar para atacar também o território russo, tá? Então, os alemães acabam sofrendo bastante. E vamos para o nosso próximo tópico aqui. Nós temos uma fotografia, pessoal, de uma trincheira, tá? Por quê? Nós vamos começar a nossa próxima fase da guerra, que é a Guerra de Trincheiras, que vai de 1914 a 1917. Ela é também chamada de Guerra de Posição. Por quê? De 1914 a 1917, praticamente nada mudou, tá, pessoal? Então, os soldados, eles viviam nas trincheiras, que são buracos cavados, né, no solo, e eles ficavam lá esperando as próximas fases do conflito. Porém, as trincheiras, né, elas basicamente, né, eram cheias de lama, né, ratos, e os soldados, eles ficavam doentes e eles acabavam sendo enterrados nas próprias trincheiras, tá, pessoal? Então, na tela de vocês tem um texto bem legal que fala sobre as trincheiras. Eu só vou ler um pedacinho, tá? Os soldados cavavam as trincheiras, né, e viviam por longos períodos sob condições que a guerra, de maneira impiedosa, os forçava. Dentro das trincheiras, os soldados estavam expostos a condições precárias de higiene, né, às ações do tempo, como frio, sol, calor, e muitas vezes sem água e com alimentação péssima, tá? E aqui nós temos uma imagem bem legal também, que mostra aí novas tecnologias na guerra, tá? E que tecnologias são essas? Bem, nós temos a principal delas, né, que é o uso do gás cloro, né, que era usado, o gás químico, né, o gás tóxico, para matar aí os rivais, tá? Por isso que a gente vê ali na penúltima imagem soldados com máscaras de gás, tá, pessoal? Mas nessa época também se popularizou o uso do avião, né, do tanque de guerra, das metralhadoras. Nós também tivemos os submarinos também que foram usados na guerra e as metralhadoras também, tá? E os tanques de guerra que surgiram aí pela primeira vez, né, nesse conflito. Então, muitos países, agora sim, nesse texto aqui, fala que eles descumpriram, né, acordos, tá? E começaram a usar gás tóxico, né, pela primeira vez, e isso era contra a guerra, até contra a política das alianças. Bem, aqui nós temos uma imagem de soldados que estão cegos por conta aí, né, do gás tóxico que era usado na Primeira Guerra Mundial, e a gente vai para o fim do conflito, que foi de 1917 a 1918, onde 1917, a Rússia sai da guerra porque ela estava passando por uma revolução interna, que é a Revolução Russa. E em 1918, o povo alemão pede a saída do rei Guilherme II, que abdicou do trono. E por isso foi instalada a República na Alemanha, tá? E ela é derrotada, beleza? E por fim, né, nós temos a paz, que foi estabelecida em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes. E o saldo de mortos nesse conflito foi de aproximadamente
10 milhões de pessoas, tá? E a Alemanha é considerada aí a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, pois ela tinha sua política de expansão que acabou gerando muito conflito, tá? Então, vamos lá para a nossa reflexão da aula de hoje. Uma perguntinha importante para vocês, que é: quais as consequências do uso de novas tecnologias armamentistas durante a Primeira Guerra Mundial? Bem, basicamente é isso por hoje. Nas próximas aulas a gente vai falando um pouquinho mais sobre os conflitos da Primeira Guerra Mundial. E não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta o que você está achando. Agora a gente vai fazer uma interação com os estudantes e recapitular esses tópicos de maneira mais tranquila. Eu já deixo para vocês o meu abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!